Então, o nosso tema é Comunidades Terapêuticas e Política Nacional de Saúde Mental, caminhos para defender a reforma psiquiátrica no cenário atual. E a gente, né, como eu estava dizendo, é um tema importante que mobiliza e tivemos, como outras rodas, muitas solicitações de participação. Dou as boas-vindas para todas as pessoas. A gente o Pedro vai fazer uma fala inicial, depois o Francisco Cordeiro, que é lá da Plataforma Brasileira sobre Política de Drogas, e depois a gente abre para que as pessoas possam, né, fazer suas falas, debater, perguntar, e dada a quantidade de pessoas, que eu vou pedir então para que as intervenções sejam breves e, se necessário, eu digo para a pessoa que, né, para a gente poder controlar e aproveitar o nosso tempo aí até 6h30. Então, muito obrigado e passo então a palavra para o professor Pedro. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, bem-vindas. Hoje nós temos uma roda de conversa com um tema extremamente importante, que é o tema das comunidades terapêuticas. Eu queria fazer uma observação inicial, umas colocações iniciais, antes da gente seguir no debate e ouvir o nosso convidado, que é o Chico Cordeiro, mas também ressaltando a característica dessa roda, que é uma roda de debate. Ela é uma roda de debate, então todas as pessoas são bem-vindas na sua contribuição para esse debate. A colocação que eu queria dizer para vocês é, primeiro, em primeiro lugar, eu acho que nós não devemos perder de vista que o nosso país conseguiu atravessar períodos muito difíceis de retrocesso nas políticas sociais, entre as quais as políticas de saúde, de assistência social, de renda, de moradia, de segurança pública democrática e de direitos humanos nos últimos 6 anos, especialmente nos últimos 4 anos. Nós estamos terminando hoje o primeiro mês, né, o mês de janeiro, o primeiro mês de um novo governo, que não é apenas um novo governo, mas é uma nova etapa. E é uma etapa também de recuperação para o campo da saúde mental, das possibilidades de fortalecer aquilo que são os nossos princípios e os nossos valores, que é ampliar o acesso ao tratamento, atender as pessoas com dignidade, assegurar que o sofrimento social não seja medicalizado, mas seja acolhido da melhor forma, e realizar uma política de atendimento para o campo de saúde mental e de uso prejudicial de álcool e outras drogas que possibilite um acolhimento integral e possibilite uma inclusão social e uma defesa dos direitos e a promoção da qualidade de vida das pessoas que nós acolhemos. Então, eu estou ressaltando que esse é um momento em que nós estamos agora podendo falar da política de saúde mental e álcool e drogas numa perspectiva de protagonismo do movimento social e de protagonismo dos usuários e familiares, que é uma situação diferente do que vivemos, portanto, nos anos anteriores. Número 2, mesmo sendo uma situação de protagonismo e uma situação de recuperação das possibilidades de um atendimento integral, e mesmo a recuperação dos valores democráticos, né, da dignidade, de valores que vão defender a vida e não a morte, eu acho que temos que ter na nossa lembrança agora toda essa situação trágica que nós estamos vendo dos indígenas e Yanomamis, que mostram a que ponto uma política de devastação da vida humana foi implantada. Então,
eu quero chamar a atenção para isso, falando de uma forma assim, para chamar a atenção também da gravidade do momento, para dizer que nós estamos retomando, e essa retomada é uma retomada em um contexto de dificuldades, mas é uma retomada. Então, hoje, quando nós falarmos hoje de comunidades terapêuticas e falarmos hoje de política de álcool e drogas, o nosso enfoque, a meu ver, nós fizemos agora uma reunião aqui da nossa Frente Stamira, da nossa equipe, debatendo essa questão. O nosso enfoque não é um enfoque de não temos o que fazer, não é um enfoque de que não há o que fazer porque o Estado brasileiro é um Estado que só quer propor o tratamento na base do confinamento e na base da abstinência e na base da imposição de métodos terapêuticos autoritários, né? Eu acho que a gente tem que considerar que nós estamos vivendo uma situação de, agora, retomada do debate democrático sobre drogas. Tá? Então, eu acho importante marcar isso, porque é diferente da simples resistência como havia anteriormente. Nesse momento, nós temos que chamar para nós o protagonismo. Terceiro ponto é que, quando se retoma o protagonismo democrático e se retoma um contexto democrático, aparecem e se tornam mais visíveis todas as contradições também que nós encontramos na política, nas políticas sociais, em um país tão desigual como o Brasil, em um país autoritário, com uma tradição autoritária, e um país também com uma tradição que eu diria uma tradição intolerante, uma tradição intolerante, cultural intolerante, em relação à questão das drogas e mesmo à questão do sofrimento mental. Tá? Então, a simples recuperação da democracia não vai fazer com que se transforme completamente o país em uma outra cultura, uma outra civilização mais acolhedora. Então, nesse momento, nós estamos enfrentando, nós temos que tomar o tema da comunidade terapêutica como um desafio político. É um desafio político no qual nós temos o que dizer e o que fazer. Estamos encontrando hoje, nesse momento, nesse início do terceiro governo do presidente Lula, que é um governo de frente ampla, não é um governo de esquerda, é um governo, do ponto de vista político, é um governo de frente ampla. Nós estamos vendo todas as dificuldades relacionadas a essa questão da política de saúde mental e da política de álcool e drogas. Por exemplo, hoje é 31 de janeiro, nós não temos ainda nomeado a pessoa responsável pela área de saúde mental do Ministério da Saúde. A gente pode considerar, bom, ainda está no primeiro mês, etc. Mas acho que isso já revela uma dificuldade, não é isso? Uma dificuldade que é uma dificuldade de natureza política. Dificuldades de natureza política existem no campo da democracia e no campo da gestão de políticas públicas. Mas nós estamos percebendo também que, ao mesmo tempo, houve uma iniciativa do governo no Ministério da Assistência, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que foi a criação, através de um decreto, que é um decreto já publicado, né, da criação de uma estrutura governamental chamada Departamento de Apoio às Comunidades Terapêuticas. Então, há uma iniciativa que a gente está vendo, que é uma iniciativa contraditória, não é, com as propostas que o movimento da reforma psiquiátrica vem defendendo, que é do tratamento do acolhimento integral
no caso da política de álcool e drogas, onde as comunidades terapêuticas, aí eu vou fazer só mais um ponto e vou encerrar, onde as comunidades terapêuticas não podem ter a centralidade do atendimento. Não podem ter. Porque o modelo do atendimento é o tratamento em liberdade, não é isso? É o tratamento pela inclusão social e não é um tratamento baseado na abstinência como condição para o tratamento. A abstinência, muitas vezes, é absolutamente necessária. Todas as pessoas que trabalham com álcool e drogas, muito frequentemente, reforçam a ideia da abstinência e combinam com seus clientes, com seus pacientes que devem fazer até a abstinência. Mas a abstinência, ou seja, ficar sem o consumo da droga. Mas a abstinência não pode ser condição para o tratamento. Se você não parar de usar, você não será atendido. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido clínico, isso não tem sentido ético. Então, nós temos uma questão de diferença de concepção. Diferenças de concepção podem ser debatidas. Não quer dizer que uma diferença de concepção não possa ser debatida. Mas nós temos um longo debate também no campo da política de álcool e drogas e saúde mental, que é essa em que o tratamento pela internação em comunidades terapêuticas não pode ser o centro e a linha, né? E a linha do atendimento. Então, em último ponto, só para concluir, que eu já estou avançando muito, o quarto ponto é o seguinte: nós não podemos debater as comunidades terapêuticas como se elas não tivessem uma existência real no contexto das grandes dificuldades das políticas sociais no Brasil e das políticas públicas. Então, tem uma dimensão das comunidades terapêuticas que é uma dimensão muito grande. É uma dimensão muito grande e ela tem que ser levada em conta. É uma questão, é um desafio a ser enfrentado. É um número muito grande de instituições. A federação dessas instituições fala em cerca de 2.000 entidades, a gente não sabe números certos. O Francisco Cordeiro vai nos dar umas informações mais aproximadas sobre isso. É um número muito grande de financiamento pelo poder público dessas instituições. É um número muito grande de pessoas internadas, porque não conseguiram também tratamento fora desse sistema. Portanto, a gente tem uma questão social que tem que ser levada em conta e tem que se pensar as estratégias para se lidar com esse desafio das comunidades terapêuticas. Então, é isso. Eu queria trazer isso como também um problema. Não basta a gente dizer nós defendemos a redução de danos e, portanto, não quero ouvir falar de comunidade terapêutica, porque as comunidades terapêuticas, elas, nesse momento, muito provavelmente estão internando milhares de pessoas. E essas milhares de pessoas precisam ser, de alguma forma, acolhidas pela política pública que nós defendemos. Não é isso? Então, tem uma questão social aí a ser colocada. E, finalmente, tem uma questão política. As comunidades terapêuticas, elas são apoiadas por grupamentos sociais importantes, por organizações religiosas importantes, e são também representadas no parlamento por um número muito importante de parlamentares, um número muito significativo de parlamentares, que foram eleitos. Então, são parlamentares que foram eleitos e constituem uma força política importante que nós precisamos conhecer melhor para poder saber enfrentar. Então, é isso que eu queria dizer. Eu queria trazer uma coisa meio no sentido, olha, o problema é complicado, o problema é um grande desafio, mas nós defendemos que
o governo, mesmo sendo um governo de frente, não deve criar essa estrutura e a gente tem que se manifestar contrário à criação desse departamento de apoio às comunidades terapêuticas no Ministério da Assistência Social. E também devemos nos manifestar contrários, se isso de fato vai acontecer, a que álcool e drogas não esteja na política de saúde mental. A política de saúde mental é saúde mental, álcool e outras drogas. Não pode haver uma separação. O problema das drogas é um problema da saúde pública. Isso nós não podemos retroagir, a gente não pode retroceder em relação a isso. Então, tá bom, obrigado pela atenção. Acabei falando, acho que falei mais tempo do que eu planejei, mas é só para dar esse contexto geral. Obrigado, volto para o Leandro. Obrigado, Pedro. Passo direto, então, para o Francisco Cordeiro. Boa tarde a todas e todos. Um prazer estar aqui. Agradeço, Pedro, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. E falando desse tema, que é um tema que está na pauta, assim, acho que é um tema que está na nossa agenda, nos primeiros itens da nossa agenda atual. Bom, eu trabalhei com o Pedro no Ministério da Saúde, né, na coordenação lá de saúde mental, trabalhava nessa pauta de álcool e de outras drogas, e eu acho que a gente tem algumas reflexões para fazer, e aí pode ser que eu vou repetir algumas coisas que o Pedro falou, mas também queria trazer alguns pontos que são mais atuais. Acho que existe um gap aí, uma lacuna muito grande de história, né? Se a gente for pensar na história das políticas de atenção para pessoas que usam álcool e outras drogas no país, durante muito tempo a saúde pública não fazia, não se responsabilizava por essas pessoas, né? E eu acho que isso é importante notar. E eu acho que nesse momento onde o SUS não dá essa resposta, e mesmo antes do SUS, o que aparecia eram dispositivos, às vezes até, por exemplo, o Marcelo Cruz, que acabou de entrar, é um representante desses guerreiros e guerreiras que na universidade criavam serviços para atender essas pessoas, né? Mas eram poucos esses serviços. E aí, naquele momento, começa a surgir as comunidades terapêuticas, e uma vez que o SUS, né, se encontra com essa pauta, eu acho que aí sim se cria se estabelece, se define, se organiza uma rede, se financia uma rede para cuidar dessas pessoas. E aí não só pelos CAPs, mas pelas unidades de acolhimento, pelos consultórios na rua, enfim, na atenção básica e tudo mais. O que eu acho que, por exemplo, a gente viveu durante um tempo um momento onde havia as comunidades terapêuticas e também havia a RAPS com uma força muito grande. A gente entendia que essas comunidades terapêuticas, elas apareciam, elas existiam, e que, de alguma maneira, elas coabitavam ali com essa RAPS. A RAPS sendo, né, com muito mais força do que até então as comunidades terapêuticas tinham. E aí, eu acho que ao mesmo tempo, né, em que a RAPS se fortaleceu muito, alguns estados e alguns municípios começaram a financiar essas entidades com recursos próprios, que aí não necessariamente eram do SUS, né, podia ser do SUS, podia ser da Justiça, enfim. E eu acho que isso é um ponto importante que eu queria chamar a atenção, porque já existe registro de financiamento de comunidade terapêutica há bastante tempo com recursos públicos. Então, isso não começou, como muitas vezes se diz, né, no governo Dilma, né? Isso já começou com estados e municípios fazendo esse financiamento lá nos anos 2000. Eu acho que isso é importante frisar do ponto de vista histórico para a gente entender onde que a gente está chegando.
Então, uma vez que o Pedro apontou muito bem as contradições, e aí eu vou dizer, né, é a contradição de um governo de frente ampla, e até os governos anteriores do presidente Lula também tinham essas contradições, não só no governo, e no parlamento também. Pessoas do nosso campo, ou pelo menos do campo ideológico de esquerda, progressistas, às vezes defendiam esse modelo, né, de cuidado, digamos assim, se é que é possível falar de cuidado. Então, essa contradição ela está presente desde o início, né? O que eu acho é que nos últimos 4 anos, mais profundamente, nos últimos 6 anos, é que se tomou um rumo onde as comunidades terapêuticas elas simplesmente criaram uma rede paralela à rede SUS, com um financiamento absurdo, né, que isso está documentado em várias pesquisas, né, dos últimos anos, sem nenhuma fiscalização, né, o que não se sabe o que as comunidades terapêuticas produzem de efeito, ou de impacto, ou de resultado. Você tem uma pessoa que... Esses casos anedóticos, eles não contam, né, para a gente ter a magnitude, né, de um resultado. Então, ela passou a ser a forma privilegiada de tratar as pessoas que usam álcool e outras drogas, não só de, né, a priorização, né, de financiar esses, e simplesmente de, ao mesmo tempo, sucatear a RAPS, sucatear os CAPS AD, sucatear as unidades de acolhimento, enfim. Acho que esse é um primeiro ponto que eu queria levantar com vocês, e que o IPEA, e aí eu vou trazer algumas referências que eu vou colar aqui no chat para vocês, que é o seguinte: o IPEA fez alguns estudos sobre comunidade terapêutica e lá em 2017 já apontavam 2.000 comunidades terapêuticas, né? A gente não tem esse número realmente definido, mas é uma das coisas que se diz, né, no próprio âmbito das comunidades terapêuticas é que elas não são todas que podem ser chamadas de comunidades terapêuticas porque não seguem algumas regras, digamos assim. Mas, por outro lado, na hora de receber recurso ou alguma coisa assim, elas são comunidades terapêuticas. Então, quer dizer, tem uma inconsistência também no campo, né, do lado de lá. Né? E eu acho que isso é importante que a gente aponte, porque as contradições não estão só do nosso lado. Né? O outro lado também tem contradições. E aí o que a gente vê é um financiamento brutal em relação a esses equipamentos, nenhuma fiscalização, né, do ponto de vista para saber o que isso produz, qual que é o resultado disso, mas, ao mesmo tempo, diversas inspeções promovidas pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo Mecanismo de Combate à Tortura, enfim, pelo Ministério Público, identificam com muita facilidade violações graves de direitos humanos, seja trabalho escravo, seja castigos físicos, seja um isolamento no sentido da não comunicação com familiares, enfim, instalações que são caóticas do ponto de vista físico, a dinâmica né, do convívio entre essas pessoas, ela é absolutamente caótica, estigmatizante, por exemplo, quando chega uma pessoa trans, quando chega uma pessoa que é LGBTQIA+, enfim. Então, denúncias e provas sobre esse tipo de coisa não faltam. Então, o que a gente conhece é essa face dessa... Porque, do outro lado, a gente não conhece nada, não tem nenhum mecanismo que possa, enfim, dar alguma notícia de resultados que possam acontecer de um ponto de vista mais coletivo, né? Não do ponto de vista individual. Eu acho que isso é importante dizer. Então, eu quero fazer menção a um estudo, né, de uma das entidades que compõem a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que é uma rede com mais de 50 organizações que milita no campo das drogas, né, no cuidado e liberdade, é uma luta antiproibicionista, que também luta contra o desencarceramento, né, pelas mudanças da legislação relacionada ao consumo de drogas.
que é a Conectas Direitos Humanos, onde, junto com o SEBRAP, eles fizeram uma pesquisa que foi publicada ano passado sobre o financiamento das comunidades terapêuticas. No período entre 2017 e 2020, eles identificaram que R$500 bilhão foi destinado de recurso público para esses equipamentos. Essa é uma conta conservadora, essa é uma conta certamente subdimensionada, porque aí também tem as questões das emendas parlamentares, enfim, financiamentos municipais, por exemplo, que também poderiam ser contabilizados aí. Se a gente pega, né, os recursos que já estão congelados, né, da RAPS há muito tempo, a gente vai ver que realmente eles se constituíram como uma prioridade política, uma prioridade financeira, e um modo de cuidar, digamos assim, entre aspas. Então, acho que a gente tem, certamente, como o Pedro falou, tem trabalho para fazer. Acho que a pior postura que a gente pode ter é de que, não, nós somos contra as comunidades terapêuticas e nós não queremos saber disso e nós não temos nada a ver com isso. Lembrando que, em alguns momentos, os nossos pacientes, seja de CAP, seja da atenção básica, eles têm momentos que estão em comunidades terapêuticas, ou seja, a gente está falando da mesma clientela. Então, esse é um viés que, se a gente não tomar em consideração a pessoa que está sofrendo, essa tática do avestruz, ela depõe contra nós mesmos e contra a nossa ética. Então, fingir que elas não existem seria a pior reação. Tomar em consideração que elas existem e que elas devem ser fiscalizadas, devem ser reguladas, devem ser fechadas, né? Devem ser, enfim, de alguma maneira monitoradas, esse é o momento que a gente tem. E aí, por último, eu já falei mais do que o Pedro já havia mencionado, mas também tem um vício de, quando a gente trabalha 10 anos, a gente acaba estendendo um pouquinho o que a gente fala. É muito sintomático que, exatamente neste momento, o Departamento de Saúde Mental omita, ou seja, não tenha no seu título a questão de álcool e de outras drogas. Não há como entender saúde mental sem a questão de álcool e outras drogas. Não só pela questão clínica da comorbidade, nem nada disso, mas também de serem o mesmo campo. Então, é muito importante que a gente leia com muita atenção e coragem esses sinais, justamente por conta de que isso não pode sinalizar de que o Departamento de Saúde Mental não vai se ocupar das questões de álcool e de outras drogas. Isso é inacreditável o que a gente está vendo, no sentido de quem é que vai cuidar dessa política? É a SENAD? É o Ministério dos Direitos Humanos? É o Ministério do Desenvolvimento Social, por meio do Departamento de Apoio às Comunidades Terapêuticas? Então, esse é um debate que a gente tem que... eu estou realmente bastante assustado com isso, muito embora eu tenha uma avaliação geral de que o cenário para nós do campo da reforma, para o campo do SUS, para o campo antiproibicionista, o cenário hoje no governo é absolutamente favorável. Primeiro, porque nós derrotamos o Bolsonaro. Segundo, acho que hoje existe a possibilidade de diálogo com o Ministério da Saúde, com o Ministério dos Direitos Humanos, com a SENAD, com o próprio Ministério do Desenvolvimento Social. Esse diálogo, hoje, ele é possível fazer. Antes não era possível fazer. Então, acho que tem uma questão que eu gostaria também de chamar a atenção por conta disso. E, finalizando, e a gente tem uma oportunidade, que é a Conferência Nacional de Saúde Mental, que é ali que a gente vai, de alguma maneira, ecoar a nossa luta, que já vem de há muito tempo, e que vai realmente posicionar para o governo, para o parlamento, qual é o desejo das pessoas, né, dos gestores, dos trabalhadores e dos usuários, e qual é o norte que se quer seguir. Então, eu encerro por aqui, vou colocar no chat alguns links, né, para alguns estudos bastante recentes,
relacionados às comunidades terapêuticas, que eu acho que vale a pena a gente estudar sobre esse tema. E estou super disponível para o debate, para o diálogo com vocês, e fazendo um último comentário, que é o seguinte: eu encontrei esse final de semana um amigo que trabalha aqui na Casa Civil da Presidência da República, e ele falou, a gente está terminando, a gente, né, que não está trabalhando na Casa Civil, a gente está terminando o primeiro mês do governo Lula, e ele olhou para mim e falou assim, rapaz, esses 2 primeiros anos do governo Lula passaram muito rápido, né? Porque a coisa lá está muito acelerada. Então, queria fechar com isso, mas a gente tem muita coisa para fazer, e eu acho que agora a gente tem um cenário que é favorável. Lembrando disso, eu acho que a gente tem disputas para fazer, tem contradições para superar, mas eu acho que, no geral, o pano de fundo, eu acredito que a gente está num cenário mais favorável para superar isso daí nesse momento. Agradeço novamente o convite e vamos conversar aqui sobre isso. Obrigado, Francisco. Obrigado, Chico. Eu acho importante, né, você trazer, então, um cenário favorável para o campo da reforma psiquiátrica, das contradições que a gente precisa superar, os problemas de financiamento, de violação dos direitos humanos, de controle e fiscalização desses equipamentos aí, das comunidades terapêuticas, o problema central do financiamento, né? A gente precisa ampliar os investimentos na rede ligada ao campo de álcool e drogas, rede pública, unidade de acolhimentos, adulto e infantil, CAPS AD3, consultório na rua, ações, né, voltadas para a população em situação de rua no nosso país, né, traz pontos importantes para o nosso campo, que é o cuidado e liberdade, o antiproibicionismo e redução de danos, e de que saúde mental e álcool e outras drogas fazem parte do mesmo campo. Então, pessoal, a gente abre então para o debate, as pessoas podem ir se inscrevendo. Eu vou, como eu disse, né, a gente tem aí agora pouco mais de meia hora para a gente poder conversar. Então, eu vou pedir para que as intervenções sejam breves e vou sinalizando aqui o tempo, tá bom? Para que a gente possa aproveitar o nosso tempo. Então, o primeiro inscrito é o Edson. Eu passo para você a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade. Me chamo Edson Eck, eu sou psicólogo aqui em Mafra, Santa Catarina. Sou de uma comunidade terapêutica aqui chamada Atena, Associação Terapêutica Novo Amanhecer. Tem uma unidade masculina e uma unidade feminina na cidade de Canoinhas. Gostaria de parabenizar as falas anteriores, principalmente a do seu Pedro, a do chamado de Chico, se ele me permite, eu não conheço, mas vou chamá-lo de Chico. Mas as falas do Pedro, eu estou falando isso de uma forma que, entendendo o posicionamento deles a partir do lugar que eles estão colocando, do qual uma parte das comunidades terapêuticas, eu esqueci de falar também, eu sou ligado à Associação Catarinense de Comunidade Terapêutica, a Contesc, que é ligada à Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, que é lá em Campinas. Eu chamei de Chico, me desculpa, Chico, mas você voltou agora aqui, mas enfim, agora eu já te chamei de Chico. E a gente é ligado à Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, que preza pela questão do sincretismo religioso, e pensando que a questão da religiosidade e espiritualidade ela é intrínseca do ser humano, seja na escola, seja num hospital, seja aonde você for, você vai ter coisas intrínsecas sobre essa questão. Talvez esse seja um nervo exposto das comunidades terapêuticas. Porém, o Pedro colocou, e o Chico muito bem, houve um hiato do Estado, e nesse hiato, obviamente, uma tentativa da sociedade buscando solução dos seus problemas. Eu sou extremamente favorável à rede, entanto que eu, quando presidi o Conselho de Saúde aqui do município, por 5 anos, criamos um estatuto que tinha um protocolo de saúde mental para poder ajudar a construção da rede. Digo para vocês que eu de fora, como de uma instituição, tentei fazer diálogos com a assistência e com a saúde com pouco sucesso. Então a questão também não é nossa. Existe uma certa dificuldade muito grande no diálogo. Eu estava aqui e vendo ali o chatzinho, o pessoal escrevendo, o pessoal descendo a ripa. Porque é excludente, porque é antidemocrático. E acho que precisa estudar um pouquinho que a comunidade da qual eu sou gestor e RT,
e aqui tem mais alguns colegas meus, como a Roseli, que está aqui, a nossa comunidade, ela é a porta aberta mesmo e da democracia, utilizando sempre os artifícios lá do Maxwell Jones, que utilizaram, né, a comunidade terapêutica para os desmontes dos hospitais psiquiátricos da Europa. Então, a comunidade terapêutica, ela não deve ser o centro mesmo. Só que, seu Pedro, se estão pensando num departamento, é porque se tem pouco diálogo dentro da saúde mental. Aliás, eu presidi a conferência aqui, seu Pedro, pedi que fizesse uma moção de repúdio, porque por que a saúde mental tem uma conferência de saúde mental específica? Por que não está dentro da saúde, da conferência de saúde? Por que se separa a saúde mental da outra saúde? A discussão de redução de danos ela é extremamente filosófica. Saúde é sempre redução de danos. Então, o que nós fazemos em qualquer circunstância, em se tratando de saúde, é redução de danos. Se eu for no médico porque o meu coração está com problema, eu vou lá para reduzir danos, porque o dano já aconteceu, eu vou diminuir isso. E acho que a política pois a minha comunidade terapêutica é redução de danos, com certeza, para muitos casos. Inclusive, nós não temos nenhum problema se a pessoa sair dali e quiser beber, se é usuário de crack, a gente não tem esse tipo de problema aqui e nem impedindo uma pessoa de frequentar esse ambiente. Agora, a comunidade terapêutica, me parece, pela fala de vocês, eu queria dizer que gostei, porque me parece que o discurso de vocês já é tentando, peraí, não tem mais o que fazer com esses caras, né? Eles estão aí, vamos ter que dar um jeito. Não é assim que gostaria que fosse nessa fase, nessa questão do diálogo, como disse bem o seu Pedro, talvez a gente diverge em algumas concepções que temos, mas nem por isso se colocar em primeiro lugar o usuário, que é aquele que está precisando dos nossas discussões, nossos debates, para que ele possa ser, de alguma maneira, atendido, seja ele pela rede que faz parte, seja ele pela comunidade terapêutica, que pode ser que um CAPS tenha que necessitar de alguns casos, de precisar, e a gente está aí à disposição para construir essa discussão. Mas se criar um departamento, não sei se também é a melhor coisa, mas se está se criando, seu Pedro, é porque não se consegue discutir em outros espaços. Nós somos excluídos, né? Infelizmente, e entendo que tem muita comunidade terapêutica que ainda tem um modelo, assim, as pessoas são meio autoritárias, como bem o senhor resgatou lá, seu Pedro, mas existe uma evolução nas equipes, procurando fazer algum procedimento que possa trazer algum conhecimento científico. Eu só queria colocar isso para tentar mostrar que as comunidades terapêuticas não é tudo assim. Senão eu vou achar que... Eu conheço CAPS que tem dono. Desculpa, mas eu conheço a CAPS que tem dono. Eu não consigo marcar uma reunião porque tem dono. Se tem dono, então não é tanto assim. Também do outro lado também tem problemas para poder criar esse debate, essa discussão, sem já chegar dizendo que afeta os direitos humanos. Espera aí, o sistema público afeta os direitos humanos muito. Tem muito CAPS por aí afetando os direitos humanos, não atendendo, simplesmente não atendendo. 5 horas vai embora para casa. Então, se for para a gente discutir filosoficamente o que é excludente, o que é problema de direitos humanos, eu acho que, só lembrando, para eu encerrar aqui, a fiscalização... Obrigado, desculpa, eu me excedi um pouco aí no horário. A fiscalização no governo passado, o governo do Lula, tinha fiscalização, nós recebíamos pessoas diretamente aqui. Aí, no último governo, a gente não teve nada. E eu também sou favorável ao que vocês estão discutindo. Nós temos assistente social, psicólogo, um monte de coisa que recebe o mesmo valor que alguns lugares não tem nada. Então, eu gostaria primeiro de agradecer a possibilidade de poder falar aqui. Eu que sou de uma comunidade terapêutica e prezo pela liberdade dessas pessoas, e todos que estão convidados a conhecer o meu trabalho, da Roseli, que vai falar aí depois. E eu fico à disposição aí, e muito obrigado aí por essa oportunidade de poder pôr meu pensamento aqui e discutir com vocês esse tema, tá ok? Obrigado, viu, velho? Obrigado, Edson. Pessoal, então, vou passar então para a Roseli, que é a próxima inscrita. Vamos atentar ao tempo. Roseli. Boa tarde a todas, a todos. Eu me chamo Roseli, eu sou aqui de Joinville, Santa Catarina. Sou responsável técnico da Comunidade Terapêutica e Ciência de Vida. Também fazemos parte aqui do grupo da Acontesc, que é a Associação Catarinense de CTs, e hoje estou como vice-presidente da FEBRACT.
Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de ter tido acesso a esse espaço, né? Acho muito oportuno que nós, aí desbravando de novo, um modelo mais democrático de governo, a gente também possa exercitar, né? Fazer o exercício dessa democracia. Então, agradeço muito a oportunidade. Eu gostaria de destacar algumas coisas das falas do senhor Pedro, Gabriel e Chico Cordeiro, né? Então, eu destaco aqui, primeiramente, assim, essa questão do qual o enfoque, né, que foi a pergunta, essa retomada do debate democrático sobre drogas. Então, eu penso que nós todos, independente do serviço onde atuamos, a gente não pode perder de vista essa possibilidade que nós temos nas mãos de debater democraticamente sobre a complementaridade dos serviços e a intersetorialidade da nossa atuação. Então, a gente não pode perder de vista isso, porque todos os serviços, eles são complementares, né? A nossa atuação, ela deve ser intersetorial, porque eu entendo isso que vocês disseram de maneiras diferentes, que nós temos que atuar com foco na saúde integral do ser humano. No caso, a nossa clientela as pessoas com problemas com uso nocivo, abusivo de drogas, né, de todas as drogas. Então, acho isso muito importante. Quando o senhor, eu não lembro, acho que foi o senhor Pedro que disse que as CTs não podem ter a centralidade do tratamento ou a exclusividade, eu concordo plenamente com o senhor, não pode mesmo. Né? E nós temos que trabalhar no sentido de que todos os serviços estejam disponíveis para as pessoas que dele precisarem, na medida em que eles precisarem e que eles quiserem. Nós não podemos mesmo ser a centralidade, porque hoje, por exemplo, eu, à frente de uma comunidade terapêutica, não tenho condições de atender uma pessoa que ela chega numa condição de comprometimento muito grave com outros transtornos mentais, porque eu não tenho uma equipe disponível para isso. Então, eu preciso de outros serviços, né? Eu preciso. Só que os outros serviços, eles precisam estar disponíveis também, né? Então, eu gosto muito dessa fala. Nós não podemos ter a centralidade do tratamento. Eu gostei dessa abordagem. E vou levar para a discussão isso. Gostaria que todos nós pudéssemos discutir nessa mesma linha. Os serviços, eles são complementares, e a nossa atuação, no meu ponto de vista, é intersetorial, né? E uma fala também, daí eu vejo que acho que foi do senhor Chico Cordeiro, deve ser Francisco, né? Eu prefiro Francisco. Estamos falando da mesma clientela. Então, eu me incomodo bastante quando eu vejo entre nós mesmos, né, profissionais de saúde, debatendo, às vezes até agressivamente, uns com os outros, dos nossos serviços, e esquecendo que o que mais importa no nosso trabalho é a clientela que nós atendemos. Se estamos atendendo bem esse usuário, essa usuária, atendendo a sua demanda na medida em que ele precisa do nosso serviço. A clientela é a mesma. Nós não estamos disputando um número de pessoas para atender mais ou atender menos. Nós estamos precisando atender todas as pessoas na medida em que elas precisam de todos os serviços. Então, gostei muito quando você disse isso, Francisco, para a gente não perder de vista, né? E todos os serviços precisam ser fiscalizados, monitorados, ter seu financiamento, para que possam atender todas as pessoas que precisam desse serviço. Então, gosto muito disso. E só quero terminar minha fala dizendo que nós não precisamos enfrentar nada entre nós,
né? Nós não precisamos nos enfrentar, nos degladiar, nós precisamos nos unir, para que todos os nossos serviços precisam ter qualidade, seja o CAPS, seja o consultório na rua, seja o Centro Pop, seja o CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD, seja as comunidades terapêuticas, enfim, seja até o consultório particular de cada um de vocês, psicólogos, por exemplo, que atuam. Nós precisamos fazer com que o nosso trabalho ele realmente alcance o objetivo original, o objetivo primário, que é o atendimento da pessoa na sua condição integral. Então, eu me coloco aqui à disposição como uma representante de comunidade terapêutica, coloco à disposição a nossa associação aqui de Santa Catarina, e também tomo a liberdade de falar em nome da FEBRACT hoje e nos colocar à disposição para que esse debate seja realmente inclusivo e não exclusivo de nós mesmos. Então, obrigada por vocês me ouvirem e fico totalmente à disposição. Obrigado, Roseli. Próximo inscrito, Carlos Henrique. Boa tarde a todos aí, todos. Então, esse problema aí da comunidade terapêutica, eu nunca falei isso, mas eu vou falar. Eu tinha um sobrinho que ele ficou viciado, foi preso, ficou 3 anos preso, saiu da comunidade, da prisão, foi para a comunidade terapêutica, ficou 100 dias presos e com 15 dias mataram ele. Hoje é 31, no dia 9 de fevereiro, vai completar 3 anos que ele está morto. Morreu com 27 anos. A comunidade terapêutica, para mim e para o meu sobrinho, porque eu não bebo, eu não fumo, nunca usei droga ilícita, nunca fiz nada disso. Então, assim, a comunidade terapêutica, para mim, é uma prisão quando o usuário está lá dentro e ninguém deixa o familiar entrar. E aqui em Macaé acontece isso. Não deixa entrar. Então, assim, quando vocês falam, eu aceito, mas aqui em Macaé acontece isso. Se tiver, se quiserem que eu fale o nome, eu falo o nome, mas não vou falar. Mas existe isso. Não é comunidade terapêutica que vocês estão falando aí, porque para mim é um sonho. Para mim é um sonho. Eu não sabia que existia essa comunidade terapêutica aí em Florianópolis desse jeito. Aí é o sonho. O atendimento em liberdade, isso é fantástico. Agora, eu quero ver vocês chegarem aqui, eu desafio vocês a chegarem aqui em Macaé. Se o dono da comunidade terapêutica não tiver dentro da comunidade terapêutica, se vocês vão ser recebidos na hora. Ninguém abre a porta. É isso aí que eu tinha para falar. Desculpa aí o desabafo. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Henrique. Agora, Instituto Bambu Bambu. Boa tarde, eu sou Inara, sou psicóloga de formação, sou coordenadora de CAPS e sou coordenadora de comunidade terapêutica. A gente recebeu o convite e eu achei interessante estar falando, até porque a gente aproveita os espaços que está a redução de danos, propriamente dito, porque nós, comunidades terapêuticas, também fazemos redução de danos. Aqui no Brasil, a política de redução de danos ela é associada à política de liberdade. Só que as comunidades terapêuticas, por lei e por cuidado, ela precisa fazer o trabalho voluntário. Então, o indivíduo ele fica na CT até onde ele quer ficar. E o acesso, desculpe, seu Carlos, mas aí já é uma coisa policial, porque a gente tem que dar o acesso tanto ao familiar, quanto ao acolhido de querer sair no momento que ele quer, e a gente nas discussões percebe 3 coisas. Primeiro, é que a filosofia, que eu não digo redução de danos, mas a política de defesa puramente ao CAPS, ela criou 3 ideologias sociais. A primeira, que comunidade terapêutica não está na RAPS, e é inverídico, porque na própria composição da RAPS, residência de caráter transitório,
que é o conceito de comunidade terapêutica, nós estamos lá. Nas portarias e normas, né, de apresentação do BPAC, do BPAI, que são instrumentos exclusivos de produção de procedimentos para poder inserir esses procedimentos no Ministério da Saúde, as comunidades terapêuticas também são credenciadas, são registradas no CNES, e elas alimentam o sistema do mesmo jeito que é um CAPS, inclusive o instrumento é igual. Né? Então, assim, o que é que acontece? Aí o segundo momento foi uma militância que gerou, na minha visão, com todo respeito, inclusive como psicóloga também de CAPES, como psicóloga do trabalho de propagação da lei da reforma psiquiátrica, com 23 anos trabalhando na área, participando dos cursos de formação de CAPES aqui no estado da Bahia, já participei de várias capacitações com a Ana Pita, conhecedora de Antônio Neri, que é um dos mentores intelectuais da própria redução de danos do Brasil, né, do próprio consultório de rua, da própria política e as portarias de CAPES. Houve um certo, eu não sei se a linguagem correta é essa, mas eu vou utilizar, propagação errada dos serviços do CAPES, no sentido da não aceitação das comunidades terapêuticas. Por quê? Porque nós somos redes. Hoje estamos no apoio do Ministério da Cidadania, antes, lá no primeiro edital nacional, Dilma colocou a gente na justiça, e hoje nós demos continuidade na assistência social, e virou um discurso que finaliza como um discurso político entre a equipe Lula e a equipe Bolsonaro. Quando não é. Né? Eu aproveito a fala da minha colega Roseli, que a gente às vezes esquece do cuidado holístico e do respeito a determinados encaminhamentos. Porque tem pessoas que vão necessitar desse momento de isolamento, não de isolamento, mas um momento de não tão influência social para uma reflexão. Então, nós temos um cuidado muito grande, a gente tem uma militância muito grande, inclusive como CAPES também, nas reuniões. Eu estava em uma comunidade terapêutica quando houve o relatório produzido em 2014. E quando o Conselho de Psicologia chegou lá, o presidente da instituição solicitou que aguardasse ele almoçar, que eu prefiro não falar quem foi. E aí colocaram que foi feita uma renúncia da visita do Conselho de Psicologia. Nós, as psicólogas que estávamos nos dias, fomos convidadas a ir para o CRP prestar esclarecimentos. Só que a gente não foi notificado, a gente foi convidado. Chegamos lá, demos os nossos esclarecimentos e dizemos que nós não somos obrigados à participação religiosa, que o nosso trabalho era terapêutico, que o nosso serviço era psicológico, e por conta disso houve-se várias retaliações, inclusive a nós profissionais da época, que chegou-se a discutir dentro do conselho a possibilidade da proibição do trabalho do psicólogo nesses serviços. Então, eu acho, para finalizar, para não tomar muito tempo, que essas reflexões, como foi falado aqui por Pedro, por Chico, chegou em um momento que não dá mais para bater tanto, porque existem serviços de qualidade, como os nossos. Existem serviços que não é de isolamento, existem serviços que não fazem esse nível de violação de direito, como tem CAPs sucateados, como tem CAPs que não estão fazendo serviços adequadamente e que se transformaram em grandes consultórios, em grandes ambulatórios. E que, desde então, os hospitais gerais não aceitam o serviço de atendimento psiquiátrico. E que, se você for olhar o número de internações via Ministério Público, é altíssimo, porque os serviços estão sendo fechados. Então, para a gente que está na ponta, atendendo de verdade dentro de um CAPES, é muito complicado. Eu falo na cadeira de CAPES. E quando eu falo na cadeira de comunidade terapêutica, a gente poderia estar sendo parceiro. Na minha cidade, todos os meus acolhidos passam pelo CAPES. E todos que chegam no CAPES necessitando do atendimento são encaminhados para a minha ACT. A gente aqui tem uma língua bem legal com a rede. A gente aqui faz RAPES. Né? No nosso município, a RAPES existe.
Nós recebemos minutos. encaminhamento de CREAS, de CRAs, e todos são acolhidos pelo CAPES, na parte da psiquiatria. Então, eu acho que a gente chegou em um momento, que é o que eu já vi que vocês também estão entendendo, nós, enquanto CT, é de que existe a necessidade agora de um diálogo mais sério. E convido vocês, eu acho que é muita ousadia, não sei, Roseli, mas eu acho que Edson, que já falou aí em CT, Marcelo, que está aqui ouvindo, e que também já foi mencionado, eu acho que vocês poderiam convidar a gente que está falando que queremos trabalhar em RAPS para ampliarmos esse diálogo e a gente também, junto com vocês, né, tentar dialogar para tentar amenizar as violações de direitos humanos, né? Eu vou pedir para você concluir por causa do tempo. Instituições como essa, que de fato violam direitos, como a gente também concorda, que elas não devem ser colocadas como serviço. E não é serviço, mas que as CTs também são serviços, e nós somos RAPs, estamos aqui para cuidar do ser humano. E só para finalizar, a Senapred fez fiscalizações, eu fui uma das CTs fiscalizada, né? Então, assim, em 2018, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar um pouco com o discurso, porque acaba sendo um discurso de ofensas. E é um momento da gente caminhar junto, porque a gente vê que o número aumenta, o número do sofrimento psíquico aumenta, o número de pessoas doentes tem aumentado, né? Então, obrigado pela participação de estar com vocês. Obrigado. Qual que é o seu nome mesmo? Inara. E de onde que você é, Inara? Eu sou da Bahia. Ah, da Bahia. Tá bom, muito obrigado, então, Inara. Passo, então, para o próximo, que é João Vitor. Pessoal, vou ficar atento ao tempo. Olá, eu gostaria de falar, assim, muito interessante a colocação dos demais colegas, não vou conseguir citá-los nominalmente, né, tanto com uma opinião ou como outra, e assim, o que eu queria colocar, eu sou de Manaus, no Amazonas, que é a questão da rede como um todo. Eu entendo totalmente quem tem a questão de a comunidade terapêutica é um local de violação de direitos. Mas eu não posso considerar que um local que não cumpre a legislação, não cumpre as normas previstas, não tem aquilo que já está previsto na própria RAPS, um local que não tem todos esses serviços, não proporciona aquilo que está previsto, eu não posso considerar como uma comunidade terapêutica. Eu tenho que saber diferenciar uma comunidade terapêutica conforme a legislação, que não propõe um atendimento de violação de direitos, que não impõe religião, que não tem o desrespeito com o usuário, entende a sua individualidade, segue tudo aquilo que está previsto na própria legislação e no próprio regramento da comunidade terapêutica. Eu não posso considerar que eles são a mesma coisa de um sítio onde eu coloco todo mundo lá nesse local e boto eles para trabalhar para mim. Não é a mesma coisa. É como se eu dissesse que o cara que que um restaurante, eu tenho um restaurante que cumpre a legislação e eu tenho um boteco de esquina que o cara não cumpre nenhuma legislação. Uma coisa é completamente diferente de outra. Os dois querem talvez, né, fornecer o mesmo serviço, mas o botecozinho lá que não cumpre a legislação sanitária, não cumpre o que tem sido proposto, ele não vai conseguir fazer a mesma coisa, mas eu não posso fechar quem cumpre, quem faz certo. Eu acho interessante, os colegas têm comentado, eu estava tendo um debate no chat, os colegas têm colocado só a parte negativa dos serviços, dos locais negativos que realmente devem ser fechados. Se perguntar para qualquer gestor de comunidade terapêutica se eles são a favor de deixar aberto esses locais onde tem violação de direito, nenhum vai concordar. Todos eles acham que tem que fechar mesmo. Eu não sou a favor de que o usuário chegue na instituição e seja obrigado a seguir a religião da instituição, que ele seja obrigado a ficar trancado no local. Isso é um crime, isso não é só uma violação de direito, isso é um crime. Esses locais têm que ser fechados. E quando a gente tem essa visão fechada, ali cega, de que é um local de violação de direitos, nós perdemos a oportunidade de dialogar e chegar a um consenso
onde, nesse quesito nós precisamos de uma regulamentação, nesse aqui falta uma fiscalização melhor. Se a gente entende que a rede funciona para uma unidade, cada um dando suporte para o outro, a gente vai ter uma oportunidade de desenvolver a rede e conseguir mais serviços funcionando de forma complementar. Agradeço a oportunidade. Vamos continuar no debate. Obrigado. Obrigado, João Vitor. Lembrando, pessoal, nossa roda vai até 6h30, então a gente só tem mais 20 minutos. Vamos aproveitar o tempo e sermos concisos nas intervenções. Alden. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Eu estou tentando entender os pontos de vista, assim, e também não tomar uma posição tão radical, assim. Eu acho que tem coisas, tem alguns argumentos retóricos que eu não estou conseguindo entender, mas eu acho que a gente precisa voltar ao que o Maxwell, né, o psiquiatra sul-africano, trouxe como experiência da comunidade terapêutica, que esse nome, né, comunidade terapêutica, acaba sendo um pouco escorregadio, da proposta que ele teve de um serviço, né, de uma ideia de alternativa ao manicômio, em que essa comunidade, de fato, era uma comunidade integrada com o bairro ou o território, do que, no português, traduziu-se para a comunidade terapêutica, que, mesmo que o João Vitor está falando, a Roseli, Marcelo Lourenço, desses lugares em que não há violação de direitos, não há violações da laicidade do cuidado, não há violações no sentido de tirar a liberdade da pessoa. Existe, então, uma diferença que é do cuidado. De que cuidado a gente está falando? A gente está falando de um cuidado de uma internação de 100 dias ou de um cuidado em que a pessoa volte para casa tarde para a noite? Eu fiz algumas anotações aqui durante a fala de vocês. Eu acho que assim o tempo fica melhor otimizado. Eu penso que a comunidade terapêutica está na RAPS, né? E eu sinto muito que esteja. Eu sinto muito realmente que ela esteja na RAPS, e vejo que ela cumpre um papel hoje em dia muito da vulnerabilidade social que o Brasil vive. Muitas famílias acabam tendo esse recurso, né, de internar um familiar, que a família está em sofrimento, e vem na comunidade terapêutica como uma solução, né? Eu vejo um desespero de famílias muito pobres que acabam ouvindo esse discurso salvacionista das comunidades terapêuticas, né? Eu estou falando da experiência do Rio de Janeiro. Eu sou psicólogo e pesquisador do PROJAD, no IPUB, que é o setor de álcool e drogas. Então, eu estou falando dessa experiência aqui com pacientes da Baixada, Fluminense, e é o que eu vejo. E de um grave... uma grave ofensiva aos princípios e diretrizes do SUS, diz respeito à universalidade do cuidado, em que eu não posso ser recusado a minha entrada no serviço, a autonomia do cuidado, em que eu posso escolher, eu posso saber como eu vou ser cuidado, como eu vou ser tratado. Não é algo imposto de cima para baixo. Então, tem uma diferença muito radical no cuidado do CAPS, em que eu construo com o meu técnico de referência como vai ser meu cuidado, tá? Eu não sei se é assim na comunidade terapêutica, não sei se funciona assim, eu sei que no CAPS funciona dessa forma, e a gente renova o cuidado o tempo inteiro, o PTS, que a gente fala, né? A garantia da laicidade no cuidado, eu acho isso fundamental. Como que a gente está discutindo religiões nisso ainda? Eu, por exemplo, sou ateu. Eu jamais poderia estar em uma comunidade terapêutica ou teria que fazer algum tipo de enfim, eu acho que não dá para tirar a exceção. Eu acho que vocês estão trazendo para a gente exceções. Eu acho que a gente tem estudos muito robustos, né, do IPEA, do CFP, que são estudos nacionais, a nível nacional, que nos falam de uma realidade. Se a gente ignorar isso, a gente vai fazer o quê? Né? Eu acho também, por que os últimos governos fizeram uma escolha política de priorizar os repasses para esse tipo de manicômio moderno? Né? Por que foi uma escolha política dos últimos 6 anos? Se a gente for mais flexível.
Por que Aldo, que... tenta Oi, concluir. Só estou preocupado com o tempo. Vai lá, velho. Mais perguntas, né? Por que foram feitas essas prioridades em detrimento a um tipo de cuidado? Né? Não dá para jogar na conta do CAPS, do cuidado no território, algo que é anterior. Né? Escolher, priorizar tipos de cuidado e serviço. Enfim, é isso. Tinha muito mais coisa para falar, mas eu acho que é porque o debate está bom. Obrigado. Obrigado, Alden. Eu vou propor para a gente encerrar as inscrições, assim, porque senão a gente não consegue cumprir o nosso tempo. Mas quem está inscrito vai falar, tá bom? Marcelo. Oi, boa tarde a todos. Eu trabalho aqui em Peruíbe, São Paulo, Litoral Sul, há 25 anos já no segmento de comunidade terapêutica e também com a rede CAPS aqui da nossa região. Eu gostaria que esse encontro aqui fosse com o objetivo de acabar com os serviços, né, que ocasionaram aí a dor do senhor Carlos. Eu acho que nós estamos aqui para isso. Enquanto nós ficarmos debatendo quem tem mais razão ou mais direito que o outro, nós não vamos construir nada. E esse nosso discurso se arrasta por mais de 10 anos. E esses desserviços que existem hoje, que não são comunidades terapêuticas, têm sim que ser extintos e não têm que receber nenhum tipo de recurso público. Porque nós defendemos um código de ética, que é da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, a qual a senhora Roseli está aqui, faz parte também. E essa ética prima no quê? Na liberdade do acolhido. Então, eu vou dar um exemplo de um trabalho que eu tenho hoje com mulheres aqui. Eu tenho uma residência terapêutica, onde tem 20 mulheres acolhidas, em total liberdade. Elas fazem uso do seu celular, elas fazem uso dos serviços da rede pública sozinhas, elas estão a 2 quadras da praia, elas fazem suas compras sozinhas, elas cuidam do ambiente terapêutico. Todo o trabalho da unidade feminina é montado pela equipe junto com as acolhidas. Até teve uma senhora, acho que a dona Mônica perguntou como é o serviço. Esse é o serviço. A construção do serviço no ambiente terapêutico deve ser junto com a equipe e junto com os acolhidos de uma forma democrática. A comunidade terapêutica não deve promover o cerceamento da liberdade. A comunidade terapêutica não se apropria de pessoas. E quem se apropria de pessoas não faz um trabalho, seja lá em qual lugar for. O Edson colocou muito bem aqui que existem CAPs hoje que você não consegue ter acesso ao serviço. Você precisa de 40, 60 dias para uma consulta. E a pessoa, às vezes, não consegue. Então, nós temos também que ajudar esses CAPs. Eu acho que aqui não está em questão a política partidária, como foi colocado em algum momento aqui. Aqui está a política social, a política do acolhimento. Nós precisamos dos CAPs. Nós precisamos da rede. A rede precisa de nós. Nós temos que construir. Eu acho que esse é o discurso desse desafio. E hoje eu fico muito feliz porque eu vejo numa reunião aqui pessoas de outros segmentos e outras comunidades, que até então isso não acontecia. Fica só um monólogo. Nós não podemos construir. Nosso amigo aqui, Alden, né, que me antecedeu, gostei muito da sua fala. Mas também eu acho que precisamos conhecer mais os serviços. Precisamos realmente saber que serviço hoje nós temos nas comunidades terapêuticas que assim se dizem, né? Então, para encerrar, para não se alongar muito, foi falada aqui a questão da religião. Na comunidade que eu sou gestor, nas duas, nós não temos religião. Os acolhidos saem e vão à sua própria religião de escolha. Isso é construído com a equipe. Então, os acolhidos, às quartas-feiras, frequentam a igreja evangélica, aquele que gosta. Na quinta, eles frequentam a igreja católica. Na sexta, eles frequentam as religiões de matriz africana, porque nós construímos em assembleia o que eles querem fazer. Então, eles vão lá e falam, olha, eu quero ir em tal religião. Ele vai. Em nenhum momento nós damos a opção de religião para ele. Porque isso é ser laico.
é dar o direito de escolha. E se ele não quiser em nenhuma, como o Alden falou, ele é ateu, ele não vai em nenhum lugar, ele fica quieto. E acabou. Então, eu acho que nós temos mais que construir e pararmos de nos atacar. Porque aqui nós temos um leque de grandes pensadores, e eu acho que esses pensadores vão nos levar a um lugar comum e a um melhor serviço para que não aconteça mais o que aconteceu com o sobrinho do senhor Carlos. Muito obrigado a todos pelo encontro de hoje. Obrigado, Marcelo. Próxima, Yolanda. Eu estou no ônibus aqui, eu vou tentar ser breve, tá? Meu nome é Yolanda Machado. Eu sou mãe de um usuário de Capici, um menino autista de 11 anos. Ele é atendido pelo Capici de Janeiro desde os 3 para 4 anos de idade. Eu queria pontuar algumas coisas. Tá? Eu não vou dizer, não vou levantar nenhum juízo sobre o que já foi dito, tá, anteriormente. Eu só quero levantar algumas coisas. Se falou que os CAPs não dão conta, né? Os CAPs não dão conta porque existe uma políticas de governos de desestabilizar o serviço. Então, fica muito difícil, num território, como é o território do Heitor Villa-Lobos, né, que a gente tem um território que abrange uma gama de bairros enormes, você ter apenas... A Yolanda está em trânsito, eu acho que vai falhando, né? Um Capici. E aqui no Rio é assim, tá? Você tem territórios enormes, onde apenas um serviço abrange todo aquele território. Lá no Capici Heitor Villa-Lobos, são mais de 800 famílias sendo atendidas. E a gente tem, no barato, sei lá, não tem 10 técnicos de referência para atender essas 800 famílias. Né? E algumas famílias não têm só um filho, tá? Tem famílias que têm mais de uma criança. Isso em outros vários CAPs, CAPs e CAPs-AD. Então, a gente tem uma precarização do serviço, um sucateamento dos serviços, e encontrar um outro meio de prestar um serviço de qualidade para essas pessoas. Tá? Eu acho muito perigoso esse argumento, porque você destruir um serviço, entendeu? Para valorizar outro, eu também não vejo aonde a gente vai chegar com isso. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, a experiência que eu tenho de comunidade terapêutica é aprisionamento, sim. Tá? Religiosidade, sim, porque aqui no Rio de Janeiro, eu posso dizer que pode... Inclusive, quando a gente teve aqui a gestão do prefeito Marcelo Crivella, que era um bispo evangélico, a primeira coisa que ele fez quando ele entrou no mandato dele foi alencar todas as comunidades terapêuticas do município do Rio de Janeiro a qualidade de utilidade pública, justamente para poder receber o fomento que ele tirou da RAPS, que ele tirou dos centros de atenção psicossocial. Tá? Dos 4 anos que ele ficou gerindo a prefeitura, ele só fazia cortes, sabe? A gente tem aqui Capici que funciona empuxadinho, embaixo de escada, de rampa, de CIEP. A gente tem esse mesmo Capici que fica ali em Ramos, que é o Visconde de Sabugosa, sabe? A sala onde se fazia o coletivo clínico com as crianças passava esgoto. Mas é por quê? Porque os trabalhadores gostam de trabalhar desse jeito? Não, garanto que não é. É porque a municipalidade, quem deveria prover a estrutura, não provém. Agora, outros serviços recebem fomento para trabalhar com qualidade. E os serviços de atenção psicossocial não recebem. Né? Agora, mudando para um outro ponto que eu quero falar aqui. A questão de fiscalização. A RAPS é fiscalizada frequentemente. Os serviços de atenção psicossocial, os serviços de RT, os serviços de hospital na rua, os serviços de acolhimento noturno, que não fizerem o dever de casa, que não prestarem contas, eles perdem financiamento, eles perdem sua habilitação. A gente teve, no ano de 2018,
vários serviços perdendo habilitação porque não conseguiram preencher um formulário de prestação de contas para o governo federal. E aí não recebe mais fomento, não recebe mais verba. Agora, sabe por quê? Bom, não sei se a Yolanda vai conseguir voltar. Acho que ela caiu. Yolanda participa com frequência aqui das nossas rodas. Em geral, ela está em trânsito Os mesmo. Então serviços ela não conseguiram preencher esse formulário porque entende? Então, assim, é muito complicado a gente ficar ouvindo as pessoas falarem em serviço de qualidade e que o CAPESI não fornece um serviço de qualidade, entendeu? O CAPES-AD não fornece serviço de qualidade, e aí a gente precisa de um outro serviço, entendeu? Para dar um serviço de qualidade, sabe? Então, assim, vocês me desculpem, mas eu estou no ônibus e eu estou aqui em cólicas, vou ser muito sincera com vocês, porque como Alden, eu também acho que as comunidades terapêuticas não deviam estar dentro da RAPES. Infelizmente estão. Mas em estando dentro da RAPES, deviam receber o mesmo tratamento que os outros serviços, sabe? Deviam ser fiscalizadas mesmo, de verdade. Porque o que eu vejo aqui no Rio de Janeiro é criança, adolescente e adulto morrendo, sim, sendo assassinado dentro de comunidade terapêutica, entendeu? Teve uma mãe que ela colocou o filho numa comunidade terapêutica, em menos de uma semana, uma criança de 15 anos tinha sido morta. E a única... Yolanda, a gente precisa encerrar a sua fala. A coisa que a mãe recebeu daquela comunidade terapêutica, entendeu? Foi a roupa ensanguentada do seu filho e o corpo do filho morto, sabe? Deu uma justificação, sabe? Não teve investigação, não teve nada. E a comunidade terapêutica continua funcionando, sabe? Então, me desculpe, eu acho que eu já me estendi, então eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa para falar e eu acho que eu só vou me exaltar mais. Tá? Muito obrigada, boa noite para todos. Ok, Yolanda, obrigado. Pessoal, são 6h27, eu proponho então que a gente estenda mais 10 minutinhos para podermos ouvir Ana Lopes. Lisete se inscreveu agora, se vocês concordarem, a gente considera a inscrição da Lisete para falar e a gente poder voltar a palavra também para o Francisco e para o Pedro e a gente poder caminhar para o encerramento. Então, Ana. Oi, boa tarde a todos, já quase boa noite, né? Então, assim, eu entrei no debate, sempre acompanho um pouco o que vocês vêm discutindo aí no grupo da Istamira, e vendo as discussões que estão acontecendo sobre a criação do departamento de comunidades terapêuticas, assim, vou ver o que está acontecendo aí, como é que está o cenário da saúde mental. Eu sou psicóloga, eu sou professora aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, e fiquei escutando, assim, as falas que vocês trouxeram, né, e penso que talvez valha a pena, acho que a fala que a Yolanda trouxe, enfim, vai um pouco o que eu vou falar vai um pouco na linha do que ela trouxe, mas penso que talvez valha a pena também a gente pensar, né, também concordo que essas comunidades terapêuticas não deveriam estar na RAPES, né, mas talvez um pouco da história, né, do porquê temos as comunidades terapêuticas com estas características, e queria dizer que se aqui foi trazido alguma experiência de comunidade terapêutica que possa trabalhar dentro dos princípios da FEBRACT ali, né, são exceções. Queria dizer que no campo dos direitos humanos, né, se nós soubemos e sabemos que tem uma pessoa tendo seus direitos atacados, a gente tem que se preocupar com esse serviço, sobretudo quando esses serviços, eles não têm aquilo que eu costumo dizer que os hospitais gerais também têm, que é que você não pode ir lá e bater na porta e dizer assim, controle social, discordo de como estão fazendo. Eu diria que no próprio SUS a gente tem equipamentos do SUS que você não pode ir lá discordar dos procedimentos dele. Eu diria que os serviços hospitalares têm essas características, o controle social não entra. Mas os CAPs, por mais que eu também acho que tem CAPs funcionando muito mal, eu sou supervisora de estágio em CAPs aqui em Santa Catarina, conheço um pouco a rede da grande Florianópolis, dos 22 municípios que compõem aqui a grande Florianópolis, e diria assim, tem muito CAPS funcionando de jeito bastante deficitário, mas lá a gente pode ainda bater na porta e dizer, e reclamar, e fazer um protesto, enfim, né? E eu acho que o controle social é uma coisa fundamental e que não alcança as comunidades terapêuticas, mas para poder contribuir um pouco com o debate, com a preocupação que eu estou aí, com o que vocês trouxeram do campo da saúde mental, da coordenação de saúde mental, mas também desse departamento
de acompanhamento, apoio, sei lá, às comunidades terapêuticas, talvez o problema reside em que, por mais que a FEBRACT faça um código de ética e de conduta para acertar a relação, enfim, com as comunidades terapêuticas, o problema é que a gente tem uma legislação que tem um jeito muito grande, autoriza as comunidades terapêuticas a funcionar de um jeito muito grande e com verbas do SUS e sem controle social, e que lá correm, sim, em alguns momentos, situações bastante catastróficas para a vida humana. Lá podem acontecer muitas das comunidades terapêuticas ligadas ao princípio da não laicidade, ou seja, colocando religião, né, como modo de funcionamento e como grande veia terapêutica dos trabalhos a serem feitos lá, e perdão, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que, pensando um pouco na contribuição desse debate, talvez nós, do campo da saúde mental, e quiçá vocês também de comunidades terapêuticas, poderiam propor uma revisão de como essas comunidades se instalam no nosso cenário, né? Do porquê que elas se instalaram que a gente tem uma reforma psiquiátrica muito demorada de acontecer nesse país, então acredito que pela boa intenção, né, muitas comunidades terapêuticas foram montadas antes de termos CAPs, quando ainda tínhamos hospitais psiquiátricos, suas alas de alcoolistas, né, que existiam nos hospitais psiquiátricos. Então, essa legislação que a gente tem que sustenta o funcionamento de comunidades terapêuticas, ela fica dependendo da boa intenção de algumas comunidades terapêuticas serem 1% de comunidades terapêuticas que cumprem com direitos humanos, vamos dizer assim, né? E as demais podem funcionar laissez-faire, ou seja, faço qualquer coisa. E qualquer coisa passa a valer a comunidade terapêutica. Então, você deveria ter uma revisão do modo como o SUS se relaciona com essas instituições e do modo como elas podem funcionar no mínimo. E que esse modo de funcionar, sobretudo, não fosse desequilibrador do serviço de saúde, se é que comunidades terapêuticas devam continuar funcionando, né? E se é que elas querem funcionar, se de fato elas tiverem controle social e funcionarem de acordo com as regras do SUS. São questões que colocam. Então, penso aqui que uma ampla discussão da comunidade terapêutica nessa articulação com o SUS precisa ser retomada. Acho que não dá para sair fechando 2.000 comunidades terapêuticas, elas não podem funcionar do jeito que funcionam, mas uma revisão no processo de discussão, no processo de funcionamento e de organização conferido por essa legislação tem que acontecer. Senão a gente não está falando de saúde, gente. Acho que é isso. Só falando rapidamente aí pelo adiantado da hora. Desculpa se eu me prolonguei. Obrigado, Ana. Lisete. Gente, boa noite. Eu sou Lisete Vaz, sou terapeuta ocupacional e sou professora da UFRJ também. Estou prestando atenção, né, no nosso debate, como todas as terças-feiras fazemos, procuramos estar atentos. Tem algumas coisas que foram faladas aqui, eu queria começar com alguma coisa que o Francisco Cordeiro falou. Lisete, deixa eu te interromper rapidinho, só que estão dizendo que seu áudio está baixo. Tem uma hora que você consegue falar um pouquinho mais alto. Eu vou tentar falar mais alto, então, porque eu não tenho como mexer aqui. Me dá o sinal aí. Assim, né? Tá bom, assim tá bom. Tá. Então, eu queria falar, assim, das primeiras coisas que foram faladas hoje é que o cuidado à saúde, ele é uma questão do SUS. Nós precisamos trabalhar na mesma perspectiva do Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente fala de outras perspectivas, a gente está embaralhando todo o campo. Todo o campo. Onde é que nos inserimos? É como se a gente estivesse precisando estudar um tanto de coisa. De onde vem essa nomenclatura comunidades terapêuticas que o Alden falou do psiquiatra sul-africano? Né? De onde vem isso? Por que a gente está dizendo que é intersetorialidade? A gente está fazendo uma salada de palavras aqui, que a gente está falando umas coisas, mas que a gente está designando pela mesma palavra fatos muito diversos, sabe? Que a gente precisa prestar atenção. Tá? Há residências terapêuticas. O que é isso? O que se chamam residências terapêuticas no Sistema Único de Saúde? Eu acho que a gente está precisando conversar, precisamos saber o que a RAPS inclui ou não inclui, né? Precisamos saber, sobretudo, essas coisas. Então, para que a gente registre, para que a gente faça uma série de procedimentos que são comuns a todo dispositivo criado no SUS, né? Que é um registro legal, é um financiamento
e uma fiscalização. A gente tem que prestar contas do que é feito. Temos que prestar contas do que é feito. Então, eu acho que a gente não está, que a nossa conversa, a gente precisa delimitar algumas coisas para a nossa conversa, para a gente estar falando do mesmo assunto. Essa é a minha sugestão. Obrigado, Lisete. Francisco quer falar antes e a gente... Falar duas coisinhas rápidas. Primeiro, que eu adorei o fato de terem pessoas das comunidades terapêuticas aqui. Tomara que o inverso também aconteça. Por exemplo, nos fóruns de comunidades terapêuticas, que sejam chamados representantes de trabalhadores de CAPS, trabalhadoras de CAPS. Eu acho que isso é importante fazer, porque esse espaço está sempre aberto, não houve nenhum tipo de censura e nenhum tipo de... Enfim, eu sei que o chat pegou fogo ali, mas eu acho que, de uma maneira respeitosa, a gente consegue trocar essas ideias. Eu queria só fazer uma pontuação. Não há possibilidade da gente falar assim, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com ideologia. Tem a ver com ideologia. Se num certo período da história brasileira você privilegiou, você destinou mais recursos, por um lado, você privilegiou, destinou mais recursos, e por outro lado, você sucateou, isso quer dizer uma escolha política. Ou seja, no governo Bolsonaro, houve esse privilégio de financiamento para as comunidades terapêuticas. Isso é inegável, de qualquer ponto de vista da informação. Então, não há como, passar pano para isso. Eu acho que isso é necessário que a gente discuta. Qual vai ser o papel das comunidades terapêuticas nesse novo governo? Já existe um departamento no Ministério. Ou seja, eu quero dizer isso porque parece que a gente, não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com opção. Tem a ver com isso, sim. E a gente não falar disso é a gente jogar para baixo do tapete uma discussão que é central. É para onde vai os recursos do governo federal? Para onde que se vai? Qual é a prioridade do governo nesse sentido? Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso, acho que é importante a gente pensar em várias coisas que foram faladas, e eu acho, e a minha sugestão última é que a gente faça um novo debate sobre esse mesmo tema, onde a gente possa garantir mais fala para as pessoas, mais convidados, mais convidadas e mais informação para a gente discutir esse tema que eu acho que é relevante, e eu acho que a gente tem que continuar esse diálogo. Novamente, agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês. Pedro, super obrigado pelo convite e desejando, então, que a gente possa se encontrar mais para frente, né, e continuar essa conversa. Obrigado, Francisco, Pedro. Então, obrigado, Leandro. Agradecer a presença, inicialmente agradecer a presença de todas as pessoas aqui que participaram. Nós tivemos, no momento, 60, depois, com pessoas que entraram e saíram, um número muito grande de participantes. Pessoas que pela primeira vez participam aqui da nossa roda de conversa. O Leandro explicou bem que é uma roda de conversa que a gente realiza semanalmente sobre vários temas do campo da saúde mental. A nossa perspectiva da saúde mental é de uma política pública realizada por instituições que devem ser sempre fiscalizadas e devem passar pelo controle social, pela fiscalização dos órgãos de fiscalização, mas achei importante que a gente pudesse ter desenvolvido aqui esse debate sobre um tema que nos convocou para essa discussão, porque no primeiro mês, agora, que está terminando hoje, do novo governo, essa é uma discussão que está colocada na mesa, no debate. Né? Só que agora, diferentemente dos últimos 6 anos e mais especialmente dos últimos 4 anos, esse debate vai se dar publicamente, vai se dar como um debate que eu espero que seja, inclusive, um debate da própria sociedade, tá? Da própria sociedade sobre qual é o melhor modelo, melhor forma de atender as pessoas em sofrimento, em grave sofrimento, por conta do uso
de substâncias psicoativas. Nós temos algumas, vocês sabem, todos sabem, algumas posições já bem estabelecidas, que, por exemplo, a questão do cuidado, o atendimento não pode ser feito com base em religião, em crença religiosa. Nós defendemos também que cuidado seja cuidado em liberdade, que a imposição do tratamento ela não pode ser feita, exceto em situações absolutamente excepcionais e sempre, como diz a Lei 10.216, recorrendo a uma instância do Estado que possa garantir o direito das pessoas. Então, a internação involuntária, a internação por longos períodos, o isolamento social por longos períodos, não fazem parte do nosso do que nós defendemos como atenção em saúde mental. Mas eu acho, queria dizer para vocês, que nós sempre terminamos aqui em torno de 18h30, às vezes passamos um pouquinho, porque claramente esse debate poderia se estender por muito mais tempo. Mas como a gente, desde o início, que começamos, foi até um pouquinho antes da pandemia, a gente toma cuidado de manter esse horário para poder justamente sustentar a permanência de um debate semanal, né? Então, eu queria agradecer, acho que nós fizemos aqui um debate de posições diferentes. Eu penso posições diferentes. Tem posições diferentes aqui, essas posições foram externalizadas e foram externalizadas, pelo que eu vi, eu acompanhei aqui no chat, inclusive acompanhei atentamente o chat e o debate, foram externalizadas de uma maneira clara e foram externalizadas de uma maneira que ficou dentro de um certo limite de respeito à diversidade e respeito à diferença. A Frente Istamira de CAPES ela existe para isso, para poder fazer esse debate. Nós temos uma posição. A nossa posição é de que o campo da saúde mental público foi sucateado nos últimos 6 anos, especialmente nos últimos 4 anos, e que ele precisa ser retomado. E, ao ser retomado, ele precisa, de fato, se reafirmar. Por exemplo, todos os depoimentos que disseram das dificuldades de CAPES, nós sabemos dessas dificuldades e sabemos do sucateamento dos CAPES. Né? E queremos que os CAPES voltem a funcionar ou funcionem da forma para a qual foram pensados, para a qual foram construídos. Do mesmo modo que os dispositivos que a atenção psicossocial do SUS tem para álcool e drogas são dispositivos que não estão funcionando a pleno, porque foram desfinanciados. Então, nós temos uma questão, temos divergências de opinião, e eu acho que essa divergência de opinião, ao contrário do que se passou nos últimos anos, agora é tema de debate, está colocada na mesa, e aí eu posso até entender que isso gere uma tensão pelo fato de nós estarmos debatendo, mas eu acho que foi uma roda de conversa muito importante para a gente mostrar as diferenças, debater as diferenças e abrir a possibilidade realmente de conversar sobre a política pública de álcool e drogas. Da nossa parte, nós estamos nos manifestando diante do governo contra a criação do Departamento de Apoio às Comunidades Terapêuticas. Já dissemos isso e vamos dizer novamente, mas isso não significa que não possamos ter um diálogo como esse que construímos aqui hoje. E, obviamente, que se as comunidades terapêuticas passarem agora a ser fiscalizadas, passarem a ter o controle social, passarem a ter um ordenamento, nós começaremos a ter uma informação mais precisa sobre esse dispositivo, porque nós não temos uma informação clara sobre esse dispositivo. Existem algumas vistorias que têm resultados muito ruins, mas não existe uma informação que torne pública. Entendeu? Estou falando isso não é uma responsabilidade de vocês aqui que participaram sendo ligados à comunidade terapêutica. Isso é a responsabilidade do Estado brasileiro. O Estado brasileiro
tem que mostrar para a população brasileira quantas são as comunidades terapêuticas, onde elas estão, quanto elas recebem, se elas são fiscalizadas ou não, que normas elas têm que seguir, e isso agora eu penso que vai se realizar. Então, eu queria agradecer, eu acho que foi uma roda de conversa importante, né? Foi uma roda de conversa importante e esse tema está colocado aí. Eu vou passar agora a palavra para... É a Cássia, né? Porque o Leandro, a gente sempre termina as nossas rodas com a música, tá? A gente sempre termina com a música, então agora é o momento musical. Obrigado a todas as pessoas aqui presentes. Nós tivemos mais de 60 pessoas em alguns momentos e o debate foi muito bom. Leandro, com a palavra. Cássia, quer falar da música, Cássia? Não, pode colocar, porque eu não quero que as pessoas vão embora antes da música. Tá bem. Então, eu agradeço, Cássia, agradeço Pedro Gabriel Delgado, professor Pedro Gabriel, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, coordenador do projeto de extensão que dá sustentação às nossas rodas de conversa, aqui do coletivo Frente Istamira de CAPES. Essa foi a roda de número 133. Na semana que vem, terça-feira, 5 horas, roda de número 134. Quem quiser acompanhar a programação, só seguir o nosso Instagram, Frente Istamira de CAPES. Lá a gente divulga e coloca o link para receber o link para acesso à roda, e a gente segue fazendo o debate, e com certeza faremos uma nova roda sobre esse tema da Política Nacional de Saúde Mental e Álcool e Drogas. Então, eu vou compartilhar aqui para que a gente possa terminar com o nosso momento musical. Obrigado pela participação de todos. Essa é a realidade que eu passei na mão dos carnívoros. Sufoco da vida. Estou vivendo no mundo do hospital. Tomando o quê? Tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital. Tomando o quê? Tomando remédios de psiquiatria mental. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia e companhia me cheiram de drogas e levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida, que sufoco louco, estou cansado de tanta levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida, que sufoco louco, estou cansado de tanta levam-me promazina. Vou aproveitar esse momento para apresentar a banda, para agradecer a presença de todos vocês, ao CRP, o convite, ao Fernando, que foi o mentor desse evento, na percussão, Marcelo! O Camon, Leisa! Aqui no bongô, nosso querido Zé! No pandeiro, Alfredo! Na flauta transversa, Luiz Mário! Na gaita, Júlio César!
vocal, João, Raquel, o nosso violão, Kiko, o bandolim e no violão solo, Sidney, e o nosso vocalista, Hamilton. E Delma. Agora eu queria que vocês batessem palmas juntos. Todo mundo! Sufoco louco, estou cansado de tanta leva-me pro vazio. Agora, Glorinha! Vai! Ai, 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 que sufoco da vida. Que sufoco louco, estou cansado de tanta leva-me pro vazio. Y arriba, arriba, muchachos, hermano, tequila, hombre, hombrero, ay, 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 caramba. Muito bom, parabéns. Obrigado, pessoal. Boa noite. Pessoal, obrigado. Semana que vem. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado a todos. Valeu. Boa noite. Cezinha, parabéns, querido. Quem tem esse vídeo aí? Valeu. Boa noite a todos. Boa semana. Pedro,